Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Você tá linda, bom te ver, mesmo que à Obrigada. distância. Né? Na medida do Então, possível. espero que isso aí depois se normalize, né? Porque né, não pode ficar assim, né? Por favor. Tudo bem? Tudo, e com você? Como tá sendo a quarentena? Então, muito instrutiva, graças a Deus. Muito estudo, muita. Nunca me comuniquei tanto, né? Até com outros colegas professores, coordenadores. Eu faço parte de um grupo de gestão de crise entre os coordenadores e professores. Nós temos mais de 700 em toda a rede, mas nesse grupo nós temos mais de 70, entre 70 e 90. E, enfim, temos reuniões periódicas avançando aí nesse processo de, né, dar aulas síncronas, ou seja, mediante o intermédio de uma plataforma digital que é o Zoom. Então, nós estamos trabalhando dessa forma. Falando do Zoom, saiu essas notícias recentemente, né, da questão do Sim, roubo de dados, e eu sou aluna, a FGV tem utilizado o Zoom para dar aula sim. remotamente, e a própria plataforma já mudou, já está parecendo que é criptografado, ela já É que, na tomou... verdade, a gente tem a opção de colocar senha de acesso ou não. E nós estávamos trabalhando sem senha, né? Com algumas coisas que eram verdadeiras e outras fake news, a FGV preferiu trabalhar com a senha e agora sim, o acesso de vocês é mais controlado e impede a entrada de hackers ou até pessoas que estão aí querendo usufruir da aula dos outros, né? Com más intenções, infelizmente. O pessoal aqui tá entrando, a Raquel, o Aham. Bruno, o Eu vi aí Thiago, o Bruno, mandou um abraço. Tiago, me Letieri. desculpa. O pessoal tá aqui entrando em peso. Vou guardar uns minutinhos, Mauro, Claro, claro. enquanto isso a gente vai conversando. O som tá legal aí para vocês? Tá tudo ok? Será que acho que a primeira live a gente nunca esquece, né? Pelo menos a minha é a Ah, primeira. é? A sua é a primeira? Não, então. Olha, é verdade, viu? Uma série de dúvidas ocorrem nessa primeira, mas cada live é uma live, né? É assim como na vida, nas outras coisas. A Raquel aí também entrando, a Lilian. Deixa eu parar aqui, Ótimo. se fica melhor. Obrigado, Bruno. Ótimo, o som tá ótimo, segundo ele. Legal. Juvencio, grande Juvencio. Daqui um pouco o Josimar tá por aí também. O pessoal divulgou bastante essa live, viu, Laura? Nós temos aí um grupo de professores e que eles fazem parte também. Enfim, o pessoal tá aí ligado. Bacana. Bom, Mauro, eu vou fazer Sim, assim uma breve introdução, né, na verdade, da ITSS e ok. também gostaria que você se apresentasse, que acredito que com o seu extenso gabarito, nada Ah, melhor do que você para se apresentar. Bom, aqui na obrigado. ITSS, né, é uma empresa de tecnologia e focada em soluções inovadoras para empresas, atendemos fábrica de software, Uhum. BPO, cloud, com revenda Microsoft, Google, temos soluções SAP, consultoria, então é realmente um portfólio bem extenso, bem robusto nessa área. E Bacana. é uma equipe bem engajada, bem unida e eu sou muito feliz de estar na ITSS, muito grata, né? E esse momento, assim, a gente até faz reuniões diárias, ainda bem que a gente tem esses recursos de Zoom, de Discord, que a gente fica o tempo inteiro se comunicando para matar um pouquinho da Nossa, saudade, já pensou que seria sem isso? né? E aí, Mauro, eu queria, por favor, que você se apresentasse, falasse das suas experiências, de como tem seu background, por favor. Então, em sala de aula até brinco, né, pessoal? O pessoal vai achar que é o background do Matusalém, né? Mas aquele personagem bíblico. Mas, na verdade, já estou aí com mais de 30 anos de mercado. Fui executivo durante 9 anos do Banco Itaú, depois passei pela Unilever durante 7 anos, né, que account, né, sempre aí mudando um pouquinho para vendas. O banco era back-office, era a parte de núcleo de processamento, 150 funcionários. Na Unilever já passei a atender a curva A, né, da empresa
no segmento de hotel e hospitais. Então, está aí um pouquinho de conhecimento na área, né, com relação ao coronavírus, esses assuntos. Depois passei pela GM, outros 7 anos, atendendo as concessionárias, sempre, de alguma forma, dando treinamento, desenvolvendo pessoas. Passei pela Loctite, uma empresa irlandesa, né, muito conhecida pela Super Bonder e outras escolas, e também aí, alguns anos de consultoria. Vocês estão somando aí, né? Não some, tá? Não some. E, bem, para terminar, 10 anos na Fundação Getúlio Vargas, através da Conveniada de Goiás, e também um pouquinho, 2 anos para 3 lá em Mato Grosso. E aí, nesse período, dando aulas, né, seja como professor executivo, desde 2017 como professor nos MBAs. Perfeito. Agora, atualmente, apenas professor e consultor no mercado. Ótimo. Viajando aí pelo Brasil todo, dando aula nos MBAs FGV. O ano passado foram 15 turmas em todas as regiões brasileiras. Mas ainda tem algumas capitais faltando conhecer. Nós vamos ver se a gente completa. Estaria completando se, né, não tivesse havido aí o evento do coronavírus, o que impediu, né, as viagens presenciais. Realmente, quem está viajando e quem está dentro de uma aeronave, nos aeroportos, percebe realmente o risco muito maior nesses locais, não só pela variedade da população, mas como o risco dentro de uma aeronave, né? Você tem aeronaves lotadas, enfim, todo tipo de pessoa, principalmente em fase de incubação, a gente não pode adivinhar o que está acontecendo, né? Mas vamos lá, vamos de volta ao tema. Estou à disposição de vocês, espero fazer o melhor. Vamos sim. Bom, eu elaborei aqui algumas perguntinhas, né, para a gente seguir, e deixo também aberto para o pessoal que está aí acompanhando, conforme forem surgir as dúvidas, pode ir pontuando aqui que a gente vamos atender todo mundo. Isso aí. Bom, como você tem essa experiência enorme, né, de mercado, não vamos fazer contas dos anos. Por favor. Mas o intuito inicial é da gente estar realmente tratando liderança. E por quê, né? Liderança nesse contexto atual se tornou algo tão necessário. A questão da gestão de crise, gestão de... Esse risco, né, não foi previsto. E a questão também da inteligência emocional, né, da saúde emocional. Então... Sim. Minha primeira perguntinha para você seria no sentido mesmo, assim, qual a importância da liderança nesse momento, da inteligência emocional, para a gente estar gerindo essa situação até então nunca antes vivida, né, por ninguém, falando até, assim, ok, já houveram outras pandemias, mas com a questão da comunicação, assim, não foi sentido, né, da forma que estamos sendo impactados. Bem, é verdade. Com relação... Para falar de liderança, eu diria que liderança é tudo. Eu vou dizer que liderança é tudo embasado no seguinte ponto. E aí, por favor, leiam Han Charan, que é ótimo nisso. E ele fala muito bem de algo que é óbvio, né? Os indianos têm essa habilidade, os orientais, de falar aquilo que é óbvio, está na nossa cara e a gente não vê. E aí ele se transforma em gurus das empresas e revoluciona o mercado ocidental. Ele fala o seguinte, né, que o ser humano deve ser líder de si mesmo. Esse é o ponto primário, ponto de partida da liderança, tá? E nós erramos justamente aí na sociedade ocidental e muitas vezes na sociedade oriental também, porque a sociedade oriental, por influência, foi ocidentalizada. Então, nesse mundo globalizado, eu diria que nós temos aí um ponto que é fundamental, ou seja, o autoconhecimento, né, para que a pessoa possa depois conhecer e liderar, né, principalmente. Então, é difícil você fazer uma boa liderança, que seria o segundo passo, né, a liderança do outro, a alo-liderança, depois da auto-liderança, a alo-liderança, se você não tiver esse autocontrole, esse autodomínio, né? E isso, é claro, vem também com a inteligência emocional, principalmente dependendo do perfil psicológico de cada um de nós, né? Nós fazemos aí os DISCs, os E-Talents, as análises de perfis, e nós temos lá pessoas que tenham alta dominância, por exemplo. Se ela tiver uma baixa relação com o ser humano, né, uma empatia, um lado humano forte,
ela com certeza vai se transformar num líder muito mais autocrata, muito mais ditatorial do que democrático, sem dúvida. Então, esses aspectos, o ser humano, né, como diria Jung, é um self, um ser total, e esse conjunto de competências ou skills, né, soft skills, como nós também chamamos, habilidades comportamentais, fazem com que a pessoa possa se adaptar mais ou menos em relação àquilo que está acontecendo, tá? Só para completar um pouquinho essa introdução, Laura, eu não vou ficar roubando o teu tempo, não. Não, fique à vontade. Você é convidado aqui, você que manda. Não, imagina. E para contextualizar os colegas, nós temos aí, dentro de uma análise, sem fazer análise total, mas introduzindo uma análise VUCA, né, que a gente analisa aí os grandes riscos do mercado, né, nesse mundo em transformação, nós temos aí desde um contexto de causa e efeito simples até um contexto caótico, onde nós passamos pelo complicado, pelo complexo. Mais ou menos qual é o significado disso? Bem, um contexto simples, ele é conhecido. E como conhecido, ele é dominado pelas pessoas que passam a interagir com ele, e aí é claro que as pessoas estão nesse contexto, né? Isso vale para a sociedade em geral, vale para as empresas. O contexto complicado de causa e efeito, ele já vai para uma diversidade maior, tá? Então, nós temos aí uma série de interações que vão gerar quase uma complexidade, mas ele ainda é considerado uma complicação. E aí as relações de causa e efeito nem sempre já são previsíveis, né? Então nós temos um pouquinho mais de variáveis. E finalmente, o cenário complexo, que é o que nós habitamos nesse momento, onde existem relações de causa e efeito não previsíveis, tá? Nós temos aí padrões novos e emergentes, mas ainda não estruturados, né? Isso significa novas regras, tá? E é claro, né, na iminência de poder se transformar em alguns momentos caótico. E o que seria o caótico? A perda dos padrões, o domínio do inconcebível, né? Relações de causa e efeito não percebidas, e aí o descontrole maior. Dentro disso, nós, líderes, né, e todos nós somos líderes, você pode ser líder de você mesmo, aliás, você deve ser líder de você mesmo, caso contrário, na reclusão, no meu caso, solitária, aqui no meu apartamento, né, eu não estaria fazendo quase nada da vida, né? Estaria, de repente, lá assistindo a televisão, ficando somatizando o coronavírus e tanto vem informação negativa, etc, etc, etc. Não, né? E você comandar a sua vida para aproveitar uma leitura, buscar cursos EAD, buscar fazer seu trabalho home office, enfim, algumas coisas que boa parte de nós já tínhamos na nossa vida, mas agora se faz necessário que outras pessoas se adaptem a esse processo. E está aí outra característica da liderança, né? A sua capacidade de adaptação e ação consciente, não reação sobre aquilo que está acontecendo. Laura. Perfeito. Pegando uma deixa dessa sua última fala, como você analisa assim, essa mudança, né, de passar a trabalhar home office, desse trabalho remoto? Como que você analisa esse impacto real desse estilo de vida, dessa mudança de estilo de vida, tanto a nível interpessoal quanto corporativo? Olha, inclusive, né, eu até dei uma aula, você sabe, comunicação interpessoal e corporativa, numa turma de Sorocaba, sábado passado, dia todo. E estou até recebendo os trabalhos deles, foram substituídas as provas por trabalhos, e ontem eu estava lançando as notas e lendo os trabalhos deles. E o meu trabalho para eles foi muito pragmático, né, muito prático, que foi que eles descrevessem justamente isso que você perguntou. Como que estava a situação deles, como é que estava a adaptação, como é que estava a relação interpessoal e a corporativa nesse novo contexto de ficar em home office, de ficar trabalhando em casa, com outros ruídos de comunicação interferindo, porque, é claro, né, existem as pessoas que têm filhos ainda, né, mesmo durante as aulas a gente alerta muito os colegas, né, se bem que há um nível de tolerância bastante razoável, haja vista a situação, né, porque coisas acontecem, né, a criança que entra para falar com o pai, sobe no colo, né, e aparece na aula,
é o gato que sobe na mesa, né? Tem gente que quer assistir aula tomando vinho. Então, assim, são coisas, né? E a gente gostaria até né, de fazer também, mas aí nós vamos ter estaremos caminhando com a anarquia, e isso é problemático, né? Então, há a necessidade aí de ter pelo menos um padrão para que as pessoas se adaptem. Bem, indo direto para a sua pergunta, eu penso que ainda nós estamos numa transição. Eu acho que nós temos aí pelo menos dois tipos de situações. As pessoas que já estavam trabalhando em home office de alguma forma e tiveram facilidade de se adaptar à situação, inclusive com ferramentas de comunicação, Skype, Zoom, sejam elas quais forem. Trello, né, agora, Bitrix, enfim, existem várias ferramentas que têm auxiliado assim, nessa gestão. Sem dúvida. Inclusive, até nos softwares, o SAP mesmo, tem lá sua intranet, né, tem alguns sistemas em que as pessoas utilizam dentro, in company, né, essa comunicação. E, é claro, né, o WhatsApp, né, chegou no auge, até os compartilhamentos hoje estão limitados, né, não sei se vocês repararam, você vai compartilhar algum material, né, então, a quantidade de pessoas, que era 5, já caiu para 1 em alguns momentos. Então, vejam que há uma série de situações em que nós estamos vivendo onde a infraestrutura de comunicação está sendo, digamos, muito, às vezes até questionada, né? Ou seja, a internet tem que estar muito bem para que nós possamos permanecer trabalhando. Eu tive alunos, por exemplo, que são vários que trabalham em multinacionais e que têm contatos internacionais. Imagina como é a comunicação dessas pessoas em dados momentos. Então, o que está acontecendo hoje? Isso está se dando de noite, de madrugada, até pelos fusos horários. Digamos que há 24 horas de rodízio de comunicações em função disso. Por outro lado, nós também temos um outro extremo, né, de pessoas que, infelizmente, estão sofrendo a crise, a pandemia, sem condições, sem equipamentos, sem estar com possibilidades iguais de estarem interagindo de suas casas com o mundo. Tá? E esse é um problema, inclusive, ele também impacta mais no processo de contágio, né, de multiplicação, em função que essas pessoas tendem a sair mais de suas casas, né? E estão aí correndo o risco de desemprego, ou então ainda não sabem exatamente o que vai acontecer de suas vidas. Então, muita insegurança ainda no que diz respeito a uma série de coisas. Perfeito. Bom, voltando agora um pouquinho para o tema de liderança, queria que você comentasse, por favor, dos perfis de liderança, mas pegando uma deixa também dessa questão da adaptabilidade. Com essa mudança desse estilo de vida, né, de home office, os perfis de liderança e como tem sido passar por essa mudança, né, por essa inversão agora e até então inesperada, né? Nos últimos 21 dias, pronto, fechou tudo, vai para casa e é isso, vamos gerir de casa. Exatamente, vamos liderar, né? Então, aí que está, nós estamos aqui nesse momento, né, toda vez que nós estamos num processo de comunicação social, nesse caso aí, 4.0, nós temos influenciação sobre o mundo, né, de alguma forma. Então, existem pessoas que vão continuar nos ouvindo, algumas podem discordar, podem não achar interessante sair, ou até convidar, né, outras pessoas para assistir, enfim. Isso, de alguma forma, é influenciar, e a influência, o canal interpessoal, ele é eminentemente de influência, já que ninguém força ninguém, senão nós estaríamos caindo na coerção, que é um tipo de liderança que nós vamos comentar também, mas é o mais indesejado deles, né? Embora ele seja útil em alguns momentos. Nós vamos falar sobre isso. Então, nem tudo deve ser repudiado simplesmente pelo nome, pelo título, pelo conceito que já é entendido de pronto. Bem, como perfis de líder, né, é claro que a disposição para assumir riscos, né, vamos falar aí do líder, o perfil geral do líder é uma. É claro que dentro dele ele tem uma capacidade de comprometimento e engajamento muito grande, ou seja, ele busca fazer a diferença em tudo aquilo que ele faz, e se importa muito, ele geralmente se
gere e se autocobra com relação a determinados resultados. Ele se sente incomodado com determinadas coisas do cotidiano, então normalmente ele tem aí uma certa inquietação e uma busca pela inovação, talvez não no sentido tecnológico necessariamente, a inovação é a mudança, né? Então ele não teme, em geral, estou falando aqui do líder com características ideais, tá? Ele consegue também trabalhar o seu ego, a sua personalidade, né? Muitas vezes saindo um pouco do cenário, se transformando ali num observador e dando oportunidade para que a equipe, para aquelas outras pessoas que estejam à volta, possam se expor, possam também estar, de alguma forma, contribuindo. Ele deve ser um líder que deve liderar pelo exemplo, e com isso, ele vai passar a inspirar pessoas, né? Sendo positivo, sendo ético, sendo justo, né? Esses critérios são todos basilares de valores e, portanto, são fundamentais para o líder, né? Pensa em você seguir uma pessoa que você está vendo fazendo injustiça, né? Você simplesmente vai ficar ali seguindo naquela situação lá, né? Obedece quem tem juízo, né? Uhum. Mas não é por aí que a coisa... Meio Maquiavel. Exatamente. Não é por aí que a coisa tem que acontecer. Essa liderança, ela tem que ser exercida, né? De fato. O líder tem o poder de potencializar as pessoas, né? E aí vai vir uma faceta, né, que nós vamos falar, que seria o líder coach, né? Distrair da pessoa aquilo que ela ainda não sabe que tem, mas que está ali embrionário e, de repente, ele consegue ir trabalhando e fazendo com que a pessoa coloque isso para fora e venha à tona. Com tudo isso, o líder tem que ter coragem, né? Inclusive a coragem eu reconheço como fundamental, a de reconhecer quando errou, tá? Não somente assumir a responsabilidade com relação ao sucesso ou fracasso de uma operação de sua equipe, mas, né, na decisão que ele pode ter tomado equivocada. Isso aí faz parte da resiliência e corrobora para aquela coisa, todos temos que aprender com os nossos erros, né? E agora, é claro, é diferente de ficar repetindo, né? E é claro, um líder, ele tem que enxergar oportunidades. Então, se nós estamos numa situação difícil, o líder, ele tem que estar aí buscando soluções, né? Isso aí é um pouquinho das características e perfis do líder. Agora, só para ser mais didático, né? Nós podemos citar aí 6 líderes que vão desaguar num 7º personagem muito conhecido. Então, nós podemos ter um líder chamado autocrático ou coercitivo, nós podemos ter um visionário, nós podemos ter um coaching, nós podemos ter um líder com a característica principal afetiva, nós podemos ter um líder modelador ou líder democrático. Mas, de alguma forma, né, o blended dessas características, desses líderes, vai desaguar, né, e deve, né, desaguar, pelo menos, no líder situacional, que é aquele que vai estar pronto para qualquer parada. Perfeito. Já que pegando nessa deixa que você comentou das características dos líderes, e nesse momento atual de crise, de ter que gerir uma crise, qual a sua análise do que é esperado de um líder? Olha, nós temos visto aí, e o sentido aqui do nosso encontro não é polemizar, mas eu participei aí de uma outra live, foi muito interessante, com o Josimar, e nós chegamos a falar sobre isso, né, onde nós víamos ali uma liderança, né, pelo presidente da República, diferente daquela que é exercida pelos governadores, diferente que é aquela exercida pelos prefeitos dos municípios, isso para falar do público, né? E dá para usar daí um pouquinho o exemplo, sem entrar na política exatamente. Então, vejam, é aquela história, né? Se o presidente ele é um militar, né, de ascendência, embora já há alguns anos político, e ele está à frente de um processo, né, onde ele é muito bem, digamos, eu acredito que o nosso governo é bem assessorado
né, tem um bom ministério, evidentemente que ele tem que respeitar aquela equipe que ele impulsou e que ele empoderou, né? Se você está falando de uma situação de guerra, talvez ele fosse a pessoa mais indicada a falar ou estar opinando junto de um conselho militar. Mas falando de saúde, talvez ele não seja a pessoa mais indicada, de onde ele ter que ouvir muito as questões relativas ao ministro da pasta, né? Olhar também, claro, para aquilo que está sendo apontado para o ministro da Economia. Ou seja, a liderança dele, em muitos momentos, acaba sendo, talvez por um problema de comunicação também, num estilo que acaba sendo coercitivo, né, que tenta demonstrar muito poder e ficar, digamos, batendo de frente com pessoas que deveriam estar sendo entendidas e percebidas como aliados, né? Da mesma forma, se aqui nós temos um governador médico, né, ele talvez não tenha a mesma profundidade da visão econômica e com isso ele precise, sem dúvida alguma, estar ouvindo aqueles que estão à sua volta e que conhecem melhor esse sentido, mesmo em relação às outras pastas. Então, é um exemplo bem legal para a gente analisar, claro que ele é macro, independente de ser público, como que as pessoas se comportam. Na verdade, as pessoas elas fogem um pouco das suas raízes, né? Existem personalismos em tudo. E as características que elas adotam nem sempre são aquelas que são obtidas dentro de uma sala de aula, dentro de um treinamento, né? É muito mais em cima das suas experiências, do seu know-how, do seu skill, de feedbacks que tiveram ao longo do tempo. Então, às vezes, por pessoas serem determinadas condições poderosas, terem determinado nível sempre de poder e de cargos altos, elas acabam sendo menos questionadas, existe sempre um séquito que está dizendo amém. Então, na verdade, essas pessoas, mais do que ninguém, né, uma condição de liderança como essa, tem que adotar uma postura de equilíbrio, né? O líder tem que ter situacional, ele tem que ter a inteligência emocional, ele tem que ter a visão holística, ele tem que estar sabendo exatamente quem está ao seu lado, que vai poder ajudá-lo em determinadas decisões. E é claro, né, ao ir a público, eles têm que lembrar que os personalismos têm que, né, serem submersos para a pessoa pública, né, a personalidade pública, a liderança, né, pública, ser aquela que é necessária naquele momento, e não aquilo que desejaria ser na sua natureza. Então, essa é a grande questão do ser humano. Ele segue muito a sua natureza, de alguma forma instintiva, intuitiva, como queiram falar, perceptiva, ou através de feeling, sentimentos, mas que são os 4 perfis de Carl Gustav Jung, que constituem, né, os perfis psicológicos das pessoas e impactam na liderança, mas que acaba sendo mal levado a efeito. Se a pessoa fazer assim, não, eu vou ser autêntico, eu vou ser eu mesmo. Bem, em determinadas situações você tem que fazer aquilo que precisa ser feito para o bem de todos. E isso nem sempre diz respeito àquilo que você gostaria de fazer para você mesmo e para a sua família, por exemplo. Né? Perfeito. Estava lendo, né, justamente sobre esse cenário atual e acho que ele valida muito a questão do conceito VUCA, né? Do Sim. VICA em português, que é o volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, realmente é uma validação desse cenário, dessa incerteza, né? Mauri, também entrando nessa questão de mundo VUCA, você melhor do que eu, claro, pode falar disso, e como você considera os grandes aprendizados que esse momento vai deixar para a gente, como tanto empresarial, a nível de gestão, quanto a nível pessoal? Então, eu estava falando também, já em outras oportunidades, em público, e na minha percepção, tá, eu, Mauro, falando,
independente de outras pessoas falarem, pelas razões que elas têm, o impacto dessa situação sobre a pessoa física e sobre a pessoa jurídica serão maiores, ou seja, a economia será muito mais impactada no médio e longo prazo do que a saúde. Essa é a minha percepção. Claro, infelizmente, né, pessoas vão morrer, o grupo de risco vai ser mais atingido, mas é aquela história. Num cenário VUCA, né, ou VICA, nós temos que ter, acima de tudo, líderes preparados em todos os setores. Tá? As empresas multinacionais preparam isso constantemente, a média empresa ainda se degladia com a gestão familiar muito mais próxima, não que a multinacional não tenha gestão familiar, lá no fundo, no topinho da pirâmide, ela tem top-down, a gente não percebe, mas existe lá, claro, o board e os principais acionistas, isso a gente vê muito nos bancos, por exemplo, mas na média e na pequena, o líder essencial, acaba sendo encarnado essencialmente pelo dono da empresa, ou o diretor mais proeminente. E aí vai depender, né, se ele conseguiu construir na sua empresa outros líderes, né, especializados, evidentemente, nas diversas áreas. Haja vista que nós não somos, né, temos a capacidade de ser bons em tudo, então daí a importância de se trabalhar em equipe, a importância de nós termos pessoas preparadas à nossa volta, e o resultado final vai ser muito em função disso. Eu acredito, tá, que ainda teremos muitas surpresas pela frente. Até aqui, a minha avaliação sobre o resultado do coronavírus no Brasil, ele parece ser extraordinariamente bom. Aí vocês vão falar para mim, mas como assim, Mauro? Com 800 mortes? Bem, esse número já deve ter mudado, viu, gente? Eu olhei isso de manhã. Mas, 800 e poucas mortes? Sim, mas olha o cenário mundial, né? Se nós pegarmos a Itália, que tem aí um estado brasileiro representado praticamente na sua dimensão e população, nós vamos ver que nós estamos muito bem, obrigado. Claro, nós ainda estamos num período de risco, e daí a manutenção da quarentena. Mas o que nós percebemos é que, de alguma forma, houve lideranças, né, intrapessoais e interpessoais no sentido da família, no controle de cada um naquilo que era possível controlar. É claro que tivemos aí também outras situações, né? Ontem mesmo eu estava aqui no 16º andar do prédio, acho que a Laura sabe onde eu moro, e aí eu estava ouvindo um som aí até 2, 3, 4 da manhã, onde numa casa lá o pessoal estava reunido em festa, etc e tal. Nada contra a alegria, nada contra as festas, nada contra o churrasco, né, as comemorações, mas aí, de alguma forma, as pessoas já começam devagarzinho, abrindo licenças, né? Eu confio em você, você confia em mim, eu não tenho sintoma, você também não tem, você está vendo em quarentena na sua casa, vamos fazer uma quarentena juntos? As e esse leque... O pessoal se reunindo para assistir live. Isso nós vimos muito, né, em situações que na época foram mais críticas. Quem viveu o surgimento da AIDS na década de 80, da minha geração ter visto isso aí, nós pensávamos que estávamos diante realmente também de algo que ia levar o ser humano à extinção, né? Então, depois, né, houveram aí controles e formas de estar evitando. Mas é aquela história, né? As pessoas, o brasileiro, o latino, ele confia muito, ele é dado às comunicações. Enfim, o resultado ainda pode ser alterado. Espero que não, tá? Mas se nós sairmos tão bem quanto a projeção indica, nós podemos ter uma retomada econômica mais rápida. Mas os danos feitos na desestrutura que havia na economia até então, principalmente no segundo e no terceiro setor, né, herança do governo atual também, dessa crise, eu diria que nós teremos aí muito mais desempregos, muito mais violência social. Aliás, eu penso que eu tenho contato com alunos de toda a parte do Brasil, nós falamos no início, eu tenho contato aí com uma aluna, estava conversando com uma colega
lá de Recife, esses dias, e ela me dizendo que o perigo lá de sair na rua não é o coronavírus. Ela me falou que era violência. As pessoas lá roubando, entrando em comércios. Então, existem coisas que não estão sendo veiculadas pela grande mídia e que já estão acontecendo. E acho que é um dos motivos de estar falando tanto no retorno ao trabalho presencial, tendo em vista que pode ter uma convulsão social. Né? Então, tudo isso aí, as pessoas precisam entender, passa por liderança. Agora, é claro, já já nós vamos entrar num tema aí que deve ser a liderança organizacional, e a gente vai focar mais na empresa. O que eu quero dar até aqui, de noção para aqueles que nos acompanham, é que a liderança, ela deve acontecer de forma irrestrita, tá? E ela tem uma característica dela, é de domínio pessoal. Né? Agora, é claro, existem aqueles momentos em que nós teremos que tomar a frente numa determinada situação. E aí, como ser seguido, né, como você inspirar e liderar com eficiência e eficácia. Aí são as características que nós já falamos. Perfeito. E quais boas práticas você compartilha para uma gestão de crise desse cenário, assim, até com base nas suas experiências ou nos seus estudos? O que você indica? Olha, a gestão de crise, ela exige que você esteja sempre preparado. Stand-by. Mas, ao mesmo tempo, esse estar pronto para, né? Geralmente, eu estar pronto para está sempre ligado a uma má notícia, alguma coisa assim, né? Não é exatamente isso. Mas seria, digamos, a pessoa ter lá em si, latente, todos esses modelos que nós falamos, de liderança, né, para implantar a liderança situacional quando solicitada. Tá, então vamos supor aí que você esteja numa situação em que, de repente, num prédio ao seu lado, um vizinho passe mal, né? Você está lá em quarentena e ele também, mas ele está pedindo socorro. Nós vamos deixar a pessoa morrer ou nós vamos tomar alguma ação de liderança? O que pode ser feito? Cada realidade é uma realidade. Então, primeiro, analisar o contexto. Se prevenir ao máximo quanto aos riscos. Lembrem-se, isso não é egoísmo, é altruísmo. A recomendação na emergência do avião qual é? Em caso de descompressão, máscaras cairão sobre suas cabeças. Pegue a máscara, estique, né, o bocal, né, naquele duto de plástico, onde vem o oxigênio, coloque primeiro sobre você, para depois colocar sobre crianças, idosos, a pessoa ao seu lado, uma pessoa que precisa de ajuda. Então, esse é um grande exemplo feito por estudiosos, por gerentes de projetos, de áreas de alta complexidade, que ele é bem simples e impactante. Ou seja, o que fazer? Bom, primeiro você tem que estar protegido. Primeiro você tem que saber como fazer para socorrer e ainda não, você estando protegido, ainda não expandir aquele mal à sua volta. Né? Porque, de repente, nesse processo, você vai buscar também ajuda e você acaba não tendo o mesmo cuidado que teve com você mesmo. Depois, saber quem chamar, ter um telefone disponível à mão para uma emergência, caso ela não venha, enfim, quem poderia estar te ajudando, né, por telefone, por exemplo, que poderia estar te orientando com relação a um socorro, né, de uma falta de ar, ou de um desmaio, de uma coisa de última hora. Então, uma situação de emergência como essa, eu estou usando como situação problema, para mostrar que, de repente, todos nós temos que ter um pouquinho de conhecimento sobre primeiros socorros, um pouquinho de conhecimento sobre patologias e transmissões, né? São fungos, são bactérias, o que são vírus e como se proteger, né, contra eles. Um pouquinho de iniciativa, né, e controle total emocional sobre situações de emergência. Então, tudo isso aí vai fazer que exista, né, apareçam esses líderes que nós falamos. Então, é onde, por exemplo, um líder coercitivo, ele pode ser útil. Bom, coercitivo, então, peraí, Mauro, coerção é você obter um resultado
através da força, do uso, de alguma forma, da autoridade, muito usado pelos militares? Sim, mas vamos lá, tem uma pessoa em pânico, ela está fora de si, ela não sabe o que está fazendo. Às vezes, o recurso é dar um tapa no rosto da pessoa para ela chegar na real. Isso é analisado, né, por médicos, por psiquiatra, por psicólogo. É uma forma de você trazer a pessoa, conectá-la de volta para a realidade. Então, isso, por exemplo, gritar, falar sério, chamar a pessoa à razão com autoridade, às vezes é necessário. E aí você está sendo um líder coercitivo. O líder visionário, né? Esse é um líder que nós estamos precisando nesse momento. O líder visionário, olha, pessoal, ao sair da crise, não precisa ser utópico, né? Mas não precisa ser distópico também. Nós temos aí grandes probabilidades, o Brasil tem um grande potencial, eu ouvi isso ontem, de um colega, nós temos grande potencial, nós vamos percorrer aí a recuperação rapidamente, se Deus quiser teremos, né, um número baixo de óbitos e o controle da pandemia. Ok. Então ele vai vender, né? Toda vez que vier uma notícia muito negativa, porque a mídia se alimenta disso, ele vai converter aquilo. Não, mas isso aí não é tudo isso. Não, calma. Olha lá, compara esses dados, é o que eu fiz agora, né? Compara esses dados com o da Itália, compara com o da Espanha. Olha os Estados Unidos lá. Olha aí, o país mais tecnológico, o país que tem o maior número de prêmios Nobel, o país que tem lá os melhores cientistas. Ele está passando uma situação que ele realmente não esperava. Nova York, eu estou surpreso com a situação de Nova York, sinceramente. Se bem que, é claro, é uma cidade cosmopolita, né? Pessoas de todo mundo chegam e saem ali ao tempo todo. Ela seria um alvo fácil da pandemia, mas, por outro lado, é uma cidade também com muitos recursos, né? E já passou por outros problemas graves, como o terrorismo. Vamos lá, o líder afetivo. É a hora de chegar. Peraí, calma, se acalma. Vamos lá, mostrar seu lado humano, gerar a empatia e tratar aquelas pessoas que estão à sua volta, a começar pela sua família. Depois, o líder democrático. Ok, o que nós vamos fazer, tal. A família, de repente, existem muitas situações como essa, lamentavelmente, a família inteira desempregada. Tá? Isso já está começando a acontecer, e, enfim. Pânico? Não, vamos pensar. Vamos pensar em conjunto. E aí, o líder democrático é a hora de ele ouvir aqueles que estão à sua volta, tentando, através da fala de cada um, das ideias, aproveitar um pouquinho de cada e gerar comprometimento, engajamento, para todos se unirem e saírem da crise. Um líder modelador. Líder modelador, ele vai precisar, imprimir também, ele tem um lado que se aproxima do coercitivo, ele em si é um modelo, né? Então, ok, já que nós estamos aí, o negócio está descontrolado, cada um quer para um lado, não deu o democrático, então eu vou reassumir o controle, sem ser autocrático demais, eu vou dizer, olha, pessoal, a organização é esta, daqui para frente nossas economias vão ter que ser mantidas dessa forma, vamos ter um estrito controle financeiro, só vamos gastar o que é necessário, não vamos colaborar com o governo, não vamos ficar aí saindo, comprando coisas, esvaziando os supermercados e fazendo estoques em casa. Vamos procurar ter um padrão, né, organizacional para que nós possamos sair desse momento. E aí é claro que ele vai imprimir nessas pessoas, de alguma forma, esse modelo. E o líder coach, né, também meio pelo lado afetivo, ele vai trabalhar individualmente cada uma das pessoas, né, extraindo delas aquilo que elas desconhecem, para que as pessoas possam se reinventar. Né? Lembrei do Prates agora, se reinventar para estar superando a si próprias, com as suas próprias forças, e atingir um fim e um resultado em conjunto. Perfeito. Aproveitando aqui, a Soraya entrou, também é outra professora executiva FGV. Vou aproveitar, Soraya, já vou fazer um convite, que eu também quero uma live com você.
Ela tem experiência na área de qualidade em multinacionais, então, ó, Soraya, Projetos, qualidade, projetos, processos, isso aí. Ó, tem Um uma abraço para a pergunta Soraya. aqui. Sim. Quais seriam as grandes referências de liderança em empresas brasileiras, principalmente nesse momento de pandemia? Olha, então, eu até tive mais referências de empresas multinacionais, mas eu diria que, né, existem grandes empresas brasileiras. Eu acho que os bancos, né, geralmente são muito bem preparados organizacionalmente para assumir situações como essas, e eles estão atuando rápido e de forma, digamos, complacente em determinados pontos também, com seus credores, etc., se relacionando com o mercado de uma forma mais prática e desburocrática. Enfim, as empresas de maior parte, claro, né, todas elas acabam, nós vamos vendo uma Ambev produzindo álcool gel, né? Nós temos aí muitas empresas que colaboraram lá com o governador de São Paulo, né? Acho que já ultrapassa a casa de 100 milhões de doações obtidas de grandes empresas nacionais. Aqui, vamos falar um pouquinho de Goiás, né? Eu tomo a liberdade de falar, isso de forma alguma é algo que é encomendado, mas foi uma experiência recente dessa semana. Eu sei que, por exemplo, a Piracanjuba, ela tem sido um exemplo, inclusive na doação de leite aos mais necessitados e a diversas situações, problemas detectadas. Então, todos aqueles que foram buscados, por quem eles foram buscados, eles atenderam, têm procurado ter um papel social muito grande. Inclusive, aliás, uma característica dela, né, nós que já trabalhamos juntos, o Edilson também foi um professor executivo nosso, agora ele, como diretor, ele não está tendo tempo de exercer essa função, mas ele, como diretor, ele encarna muito essa característica, que é uma empresa familiar de recursos próprios e que cresceu, né, no país de uma forma muito grande, chegando a terceirizar a Nestlé, a produção da Nestlé, do Molique, do próprio Ninho, né, em pó. Então, é uma empresa respeitada, internacionalizando, e nem por isso, né, deixando de ajudar. Tá? Muitas empresas estão... Eu conheço... Agora, vamos lá, uma pequena empresa. Nós temos uma colega também, empresária de Rio Verde, professora executiva, a Regina. Ela tem um negócio com o marido e ela está segurando bancar os seus funcionários. É uma pequena empresa, tá? Ela não demitiu ninguém, está trabalhando de delivery, né? A parte de alimentação. Reduziu o delivery, dá 30% do faturamento que dava, mas ela procurou manter e depois de um tempo ela foi entrando em acordo. Mas você vê, é uma pessoa de poucos recursos, assim, sob o ponto de vista, em comparação com outros negócios e mercados, que procurou primar pelo lado das humanidades e preservando pelo menos um ganho determinado para aqueles que estão nessa situação problema. Então, esses são grandes exemplos que nós estamos tendo e nós poderíamos ficar aqui a tarde toda, a noite agora, falando a respeito, tá? São pessoas que estão exercendo suas lideranças de modo imperceptível, né? Nós paramos para pensar numa Madre Teresa de Calcutá, olha o que ela fez. Quem assiste o filme da vida dela tem só 2 horas de duração, você chora no final. Como que uma pessoa... O que eu estou fazendo da vida? Eu não faço nada. Olha o que essa mulher fez. Ela começou do nada, do zero, e chegou a construir uma estrutura que acabou sendo a parte da própria Igreja Católica para atender os mais necessitados, aqueles mais paupérrimos mesmo, né? Então, são exemplos aí de pessoas que lideram e conseguem fazer realidade aquilo que nós chamamos muitas vezes de milagre. Perfeito. Essas iniciativas, posso falar também da ITSS, os gestores iniciaram uma campanha e arrecadaram, hoje
apresentaram resultado, né? Então, conseguiram arrecadar também 43 cestas básicas. Então, cada um está ajudando de uma forma. E sim, eu também vejo como um exemplo de liderança e sim, pensar no próximo. Essa questão que tem... Isso aí. Tem muita gente passando, sim, necessidade nesse momento, ainda mais agora, né? Que as doações diminuem porque o momento está complicado para todo mundo, na verdade. Exatamente isso, né? Há salários atrasados para alguns, recebimentos. Os profissionais liberais, né? Também com proventos reduzidos, enfim, uma série de situações. Hoje eu vi um amigo meu, aliás, cheguei a dar aula para ele também, mas ele já está adulto, né? Então, independente. Ele falando, eu vi aqui no Instagram, ele gravou, falando, João Paulo Abinagem, falando aqui, olha, pessoal, eu dei um depoimento, eu vi pessoas, tá, que tá andando aí de carro importado, é herdeiro de fortuna e tá se inscrevendo para receber R$600. Sabe? Tá existindo isso, acreditem. Eu achei assim o fim. Eu não imaginei que houvessem pessoas com essa capacidade. Mas tá aí questionado por ele. Eu tomo a liberdade, porque eu tenho um relacionamento com o João Paulo, tá citando o nome dele, quem quiser, a gravação dele tá no Store. Ele não comentou, obviamente, o nome da pessoa, mas questionou a pessoa, mas por que você está fazendo isso? Ah, não, o governo toma tanto da gente, a gente nunca tem nada de retorno, é a hora de ter o retorno. Aí ele falou, não, mas você está tirando de alguém que tem... Você não precisa, né, de alguém que está aí numa ordem de milhões de pessoas que precisam desse dinheiro, que já é pouco. Aí, no final, não tem resposta, isso não tem resposta, né? A pessoa acaba se evadindo, enfim. Mas existem coisas como essa, né? Sim, que aparecem, né, nesse cenário. A liderança negativa, né? Que, né, a lei do Gerson, que leva vantagem em tudo. Mas só uma coisa, Laura, que eu acho que ainda é importante, é o seguinte, a gente entender que o líder visionário, o líder coach, né, eles têm características de médio e longo prazo, tá? Então, o resultado deles nem sempre é imediato, tá? O coercitivo é quando você usa a autoridade, aqui, agora, já. Eu quero que seja feito já. Aliás, no Exército, na Marinha, eles falam assim, qual é o tempo do reparo? 1h30, ok, faça em 20 minutos. Entendeu? Como você vai fazer, de que forma, eles não querem saber, é a ordem. Então, é claro que, né, à risca isso não acontece, né, os 20 minutos, mas diminui a 1h30, se transforma em 1 hora, de repente 1h10. Esse é o intuito. Tá? Então, o visionário vai trabalhar com equipes que precisam ser maduras, senão ele vai ser ineficaz. Porque, com as equipes muito maduras, ele vai ser ineficaz. Porque elas não vão acreditar muito naquilo que ele está propondo, porque elas já têm uma visão estratificada. Elas têm lá, digamos, um mindset muito engessado para determinadas visões. Tá? E se elas não acreditarem, elas vão formar uma opinião negativa, vai ser a liderança da Rádio Peão, do back-office, e, enfim, né, mata o líder. O líder coach, ele é muito positivo, ele é ideal para desenvolvimento, ele faz a equipe crescer, mas ele está focado no médio e longo prazo. Né? Da mesma forma, o afetivo, médio e longo prazo, ele é positivo, torna o clima cooperativo, né? Ele gera uma união, um respeito maior entre as pessoas pelo lado humano, mas cuidado, ele pode perder o foco no resultado. Tá? O democrático, né? E na crise a gente não pode perder o foco no resultado. O democrático, ele já vai ser positivo, vai trabalhar dentro do ambiente participativo, que ele vai gerar isso. Ele precisa também de uma equipe madura, tá? Né? Para que ele possa obter depois aquelas opiniões que ele vai usar e que vão ser necessárias. Agora, cuidado, né? Esses 4 que eu citei são os mais adaptáveis dentro do processo de crise. O líder modelador e o autoritário ou autocrático, ele exerce muita pressão, ele acaba gerando um clima negativo, as pessoas reagem contra ele, tá? E, enfim, ele pode desumanizar bastante
a gestão. Então, cuidado, porque ele tem que ser usado assim cirurgicamente. Perfeito. Para finalizar, Mauro, só mais uma pergunta? Claro, se você quiser. Não vou tomar muito do seu tempo. Não. A gente estava falando da questão das empresas, né, e das demissões, do como tá, como o cenário já está mudando a nível corporativo. E o que você acha da campanha Não Demita, que tem sido apoiada por grandes empresas do nosso mercado? Olha, eu sou um apoiador também, eu cheguei a fazer postagem a respeito. Agora, para falar como consultor de empresas e gestor de várias que fui, isso depende da situação de cada empresa, tá? Nós temos que ser realistas. Existem empresas que já estavam numa curva de declínio, tá, antes da pandemia. Então, nós temos que entender qual é o contexto nacional. Tá? O contexto nacional, como eu disse, é um primeiro setor que floresceu em função das exportações, né? Nós temos aí... Opa. Sem querer. Sem querer, foi dar uma... Eu só estava na dúvida de desconectar. E nós temos o primeiro setor que se deu bem por causa das exportações, né? Quase que o filho do presidente foi fazer um trauma lá com a China, né? Para a China ir comprar dos Estados Unidos, não comprar da gente, aí pronto. Aí nós teríamos um problema no primeiro setor também. Segundo setor, né? Não conseguiu recuperar ainda as indústrias, está muito complicado. E com certeza esse aí é um grande desencadeador de desempregos, tá? E é claro, o terceiro setor, agora com a paralisação dos mercados de serviço, comércio, de uma forma geral, ele que é o maior gerador de empregos formalmente, né, e também na informalidade, porque as pessoas que não estão ligadas a empresa nenhuma acabam indo para o mercado que acaba sendo o terceiro setor. Nós estamos aí numa situação de paralisação. Então, o Brasil ele tem aí uma dificuldade grande, que é o tamanho, né? Nós somos um continente, um país que é um continente praticamente. Uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade de infraestruturas muito grandes, e assim, com certeza nós teremos aí situações muito complicadas. Então, eu diria o seguinte, as empresas que começam a demitir, mesmo com o governo dando incentivos, elas realmente já estavam com problema, tá? Porque, na verdade, nós estamos aí, como você disse, com 21 dias, né, de paralisação. Oficiais, né, de paralisação, pelo menos aqui em Goiás, né? Isso. Não, mas eu acredito que eu estava em São Paulo quando foi decretado, foi a partir mais ou menos do dia 16, 17, 18 de março, né, enfim, as aulas já paralisaram a partir de 16 na FGV, nós já tivemos aí essa retração, né, de alguma forma. Eu até comentei na outra live, que visava também estratégias, que essa ação foi um pouco perigosa. Ela foi, eu diria, muito ousada até. Porque é difícil, né, você fazer uma decisão de retração total no início de uma crise. O ideal é que ela fosse gradual, né? Mas a ideia era evitar a contaminação, e não sei, parece que a estratégia de alguma forma tem dado certo. Só que o problema é agora, como é que você faz a retomada se você tem um pico de mortes ainda alto e um pico de contaminação igualmente em crescente? Então, essa é o degládio, né, que está acontecendo entre os poderes e a sociedade. Porque agora as pessoas querem, não é hora de voltar. Está dando, né? Poucas pessoas estão sendo atingidas diante da nossa realidade populacional. E déficits de infraestrutura, e limpeza, e sanitários, etc. Mas, enfim, depois que você faz uma medida dessa, em que você não tem margem de manobra, eu diria que as nossas lideranças elas não foram tão estratégicas assim. Gente, o Instagram, quando dá uma hora, ele desliga na cara das pessoas. Tô chamando o Mauro aqui. E o Instagram mentiu, tá? Ele falou que a sessão estava encerrada.
O Instagram é mal educado, ele desliga Não. na cara. Tudo bem, nós vamos considerar, Laura, que é a crise, né? É a crise, todo mundo cuidando, etc. Mas os nossos seguidores aí, os internautas estão voltando, enfim. Mas é isso, Laura, a gente precisa trabalhar, né, com estratégia. O líder tem que trabalhar com estratégia, né, tem que saber se adaptar no ambiente tático em que ele estiver, e é claro, né, conseguir resultados da operação. Então, em suma, é isso. Estamos aí no que seria aí um clima de guerra, né, muito semelhante, só que eu diria que nós estamos numa situação econômica global. Eu não sou economista, mas eu estou ao lado de vários economistas na FGV, que nunca teve uma situação como essa no mundo, tá? O que vai vir depois ainda é um buraco negro. Alguns colegas associaram, nós estamos com uma espécie de crash da Bolsa de Nova York de 29, junto com a gripe espanhola. Só que tudo isso globalizado, tá? A gripe espanhola matou muito no início do século XX. Olha, eu de novo acenando e fazendo coisa errada. Não, relaxa. Então, na verdade, o que nós precisamos é ter a compreensão de que nós temos que estar preparados. Não adianta ficar pessimista, não adianta ficar ansioso. Foco na realidade, liderando, né, a sua vida e a daquelas pessoas que estiverem sob a sua influência, principalmente, né, aqueles que ainda são menores de idade, etc., ou idosos, que não deixa de ser uma outra versão das crianças, né? É mais ou menos assim, são teimosos, gostam de fazer as suas artes, né? Então o idoso volta a ser criança de alguma forma. Então nós precisamos ter essa capacidade, né, com muito bom senso, com muito equilíbrio, tá? Olhando muito em torno, verificando boas práticas, benchmarking, aquilo que realmente de bom a gente pode ter como exemplo, para que a gente possa multiplicar. Perfeito. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Já passamos de 1 hora, por isso que até a conexão caiu. E agradeço muito a participação de todo mundo. Até minha primeira live, então fiquei um pouquinho com vergonha. Foi ótimo, Laura, foi ótimo. O Mauro que já tem experiência falar com o público. Não. Pode ficar tranquila que foi ótimo. Você, aliás, né, tá aí uma mulher inteligente, preparada, né, e, enfim, é um prazer, eu agradeço o convite. Se você quiser, eu posso interfacear outros professores da FGV, né, também que possam estar participando. E, enfim, estou à disposição para aquilo que for necessário, no sentido de a gente colaborar, né, socialmente. Né? Então, é boa essa sensação. Estou saindo de casa e, de alguma forma, estou tentando, né, ninguém é dono da verdade, mas tentando levar aí para as pessoas uma melhor preparação, alternativas, uma visão diferenciada, despertando insights para que elas possam ir saindo e ultrapassando essas dificuldades, saindo delas com sucesso. Perfeito. E saúde. Sim, principal. Principal. Bom, Mauro, quero te agradecer, então, em nome da ITSS Tecnologia, por ter disponibilizado seu tempo. Imagina. Foi excelente e quero, sim, claro, contar com a sua participação em oportunidades futuras e também de outros professores, porque justamente o sentido é esse, é gerar conteúdo, é gerar insight, porque, sim, como a gente conversou, todo mundo é líder, assim, é auto-líder, né? Se autogerencia. E, claro, alguns têm, sim, uma equipe. Então, como a gente contornar esse momento de uma maneira mais responsável, mais que seja não só saudável no sentido físico, mas no sentido mental também, né? Porque a gente estava acostumado a conviver, todo mundo pertinho, e agora estamos remotos. É uma prova maior de que o ser humano pode exercer, né, a empatia, o carinho, o afeto, a união, mesmo à distância. Né? Nós estamos passando um momento de reflexão, é uma grande oportunidade. Talvez seja, bom, que eu me lembre, com certeza, mas mesmo durante as duas grandes guerras mundiais, eu acho que nós nunca tivemos uma Semana Santa em casa.
né? Eu acho que isso já estava em desuso no século XX, até que no passado, até que havia, né, nos países muito católicos, havia essa coisa, né, da pessoa nem ir trabalhar. Claro, cada um na sua crença, o mais importante é que nós estejamos em conexão com esse ser superior. As religiões dão visões diferentes, elas têm influência humana, para que nós possamos, de fato, estar inspirados pelo alto também, e dessa forma ficar atentos às oportunidades e às nossas responsabilidades, utilizando essa autoliderança, que poucos se apercebem donos dela, mas nós temos que ser os responsáveis pelos nossos destinos, né? Não atribuindo a outrem, senão a nós mesmos, aquilo que de bom e do ruim acontece em nossas vidas. Perfeito. Bom, vou encerrando por aqui. Desejo já de antemão uma boa Páscoa para você, em especial. Feliz Páscoa a todos. Para todo mundo que ficou com a gente. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Sim. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo sem vírus. Né? A gente brinca que assim, vamos cumprimentar. Então tá.